Bom, a talk é para falar sobre regular expression, é mais uma talk para explicar um princípio assim, não é uma para aprofundar ainda. Em português, regular expression são expressões regulares e se você procurar no Google você vai encontrar mais facilmente por regex. Meu nome é Lucas, eu fiz processamento de dados na FATEC, uma pós de games do Senac e eu tô há quase 2 anos na Pagarme. Expressões regulares são expressões para você achar trechos desejados em um texto. Por exemplo, digamos que você tem uma poesia e você quer encontrar todas as rimas e colocá-las em caixa alta. E aí as rimas que tem nessa poesia são ente, iste, erte e ou. É uma poesia de Camões essa. E daí você começa a substituir. Você substitui o ente, o iste, o erte e o ou. E aí você substitui tudo, certo? Na verdade não, você cometeu um erro aqui no meio. Tem dois ous aí no meio que eles não são rimas. Eles não estão no final do texto, que é o que caracteriza uma rima. Ela tem que estar... Nesse caso aqui tem rimas de meio de frase, mas nesse caso aqui as rimas são todas em final de linha. Então como é que você faz para encontrar tudo que for rima? Você encontra esse trecho, só que com final de linha depois dele. Então, fazendo assim, você substitui só o que é necessário, só o que é rima de verdade, e aquele repousa e o cousa que estão ali ficam quietinhos onde eles deviam estar, sem a caixa alta que você estava colocando. Em regex, um final de linha é um barra N. No Windows você usa barra R, barra N, mas a gente vai manter só o barra N para simplificar. Então, para colocar as rimas em caixa alta, se você fosse usar regex, você usaria isso. Ent barra N, substituir por ent maiúsculo barra N, e assim por diante. E assim você substituiria só o que é necessário. Em regex, o que a gente tem são conjuntos de caracteres especiais, que eles significam alguma coisa que você quer encontrar. Porque, por exemplo, se você fosse encontrar todos os As do texto, você poderia simplesmente usar o caractere A. Mas se você não quer encontrar os As, você quer encontrar, sei lá, as letras, aí é um pouco mais complexo. Se você quisesse substituir um por um manualmente, porque são 26 letras no alfabeto, por exemplo. Então a gente tem conjuntos de caracteres especiais. Um deles é o barra D. O que significa o barra D? É você encontrar qualquer número que esteja escrito naquele texto. Por exemplo, naquela frase 1,75 anos na Pagarme, que é 1 ano e 9 meses, que foi uma brincadeira minha, tem 1 e 7 e 5 que são números. Vírgula não é um número, ponto ali não é um número, as letras não são números, os espaços não são números, então ele encontra só os números que você estava procurando. Se você quiser encontrar qualquer letra ou um número ou um sublinhado, que são, por exemplo, os caracteres que são válidos numa URL, ele não encontra acentos nesse caso, tá, gente? Aí você pode usar o barra W. Naquele texto ali, o que a gente encontra é 1, 7, 5, as letras todas, o ponto, os espaços e a vírgula não contam. Porque eles não são parte desse conjunto de caracteres que a gente está procurando. Tem o barra S também. Para que serve o barra S? Para você encontrar qualquer caractere que seja um caractere de espaço. Digamos assim, os espaços são caractere de espaço, o tab que tem no código, que algumas pessoas deitam código com ele, é um caractere de espaço, uma quebra de linha é um espaço entre palavras. Então, por exemplo, naquele texto lá, você encontra os espaços que existem entre anos, na, pagar-me e a quebra de linha também. Esses conjuntos de caracteres especiais você não precisa necessariamente decorar. Se você procurar por regex cheat sheet no Google, você encontra várias tabelas com todos eles, com explicações deles. Então, você pode usar isso como auxiliar para qualquer coisa que você queira encontrar. Você pensa, eu quero encontrar tudo que for quebra de linha, por exemplo. Você procura lá, você lê a tabela, peraí, achei, quebra de linha barra N, no Windows barra R barra N, enfim. E você procurando isso, você encontra de uma forma mais simples. Outra coisa bem interessante que tem em regex é que não tem só conjuntos para você encontrar caracteres específicos. Você pode fazer agrupamentos para te ajudar a encontrar textos e essas coisas. E aí, esses agrupamentos eles têm um significado em conjunto, eles não têm um significado só separado. Por exemplo, o colchete. No caso do colchete, se você colocar caracteres dentro de um par de colchetes, você encontra qualquer caractere que está ali dentro. Por exemplo, digamos que eu quero encontrar 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 no texto. Eu coloco esses números lá dentro e ele vai encontrar qualquer ocorrência que seja de qualquer um desses números. Não só, eu não vou ter que encontrar o 2, depois encontrar o 3, depois encontrar o 4. Eu posso encontrar todos eles de uma vez. No caso daquela frase que eu estava usando de exemplo, 1,75, ele vai encontrar o 7 e o 5. Um não, porque apesar de ser um número, ele não está nessa minha lista. Outro jeito de você encontrar um agrupamento de caracteres é se você tiver um
grupo fechado que vai de um até outro. Por exemplo, de 2 até 7, como estava o grupo anterior. Se você coloca 2-7, ele vai encontrar o 2, o 7 e tudo que tiver ali no meio na lista de caracteres que você tem no computador. Por exemplo, você quer encontrar as letras minúsculas do alfabeto, de A até Z. Aqui você vai encontrar A, N e todas as letras, exceto o P, porque o P é maiúsculo e ele não está no computador localizado no meio dessa lista. Outra coisa que tem bem útil é você agrupar pedaços de coisas para você encontrar no seu texto. E um jeito de exemplificar como isso é útil é explicar um outro também, que é o ou. Você quer encontrar, por exemplo, você quer encontrar banana ou maçã no texto. E aí você vai, para você não ter que procurar só banana e depois procurar só maçã, ou qualquer lista que você tenha para procurar, você pode usar esse caractere ou. E para exemplificar esses dois, eu vou usar aquela mesma poesia que a gente usou no começo. As rimas ent, ist, ert e ou. E dessa vez eu vou colocar o barra N junto. Eu posso fazer uma busca só por todas elas e eu posso encontrar todas elas colocando isso em grupos e usando o caractere do ou. E aí eu vou encontrar naquela poesia todas as ocorrências, seja ent, ist, ert ou ou, com barra N junto. E aí eu tenho dois grupos, que é o grupo da rima e o grupo da quebra de linha. E o caractere do pipe serve para dizer que eu posso encontrar qualquer um deles. Outra coisa muito útil em regex é quando você não quer ficar repetindo aqueles caracteres que você já escreveu. Aí você pode usar as chaves e escrever ali no meio quantos caracteres você quer. Por exemplo, digamos que eu tenho esse padrão de regex, que é para eu encontrar qualquer coisa que tenha o formato de uma data, que são 2 números, traço, 2 números, traço, 4 números. Esse é um dos tipos de formato de data válida. Então, se eu quero encontrar isso, eu posso escrever assim, ou eu posso escrever dessa forma. O que isso aqui quer dizer? Parece um grande palavrão, mas se você analisar com o que a gente viu agora há pouco, barra D é qualquer número. Quando eu coloco chaves 2, quer dizer que eu quero encontrar isso 2 vezes. Daí coloquei traço de novo, barra D de novo, 2 de novo, porque o mês tem 2 dígitos também. Traço, barra D, de novo, qualquer número. 4, porque o ano tem 4 dígitos. Então, o mesmo formato é usado daquela mesma forma. E nesse caso aqui, substitui poucos caracteres. Mas tem casos em que você pode querer usar, eu quero encontrar de 1 a 2, etc. Então, até aqui é simples, não no sentido de, mas eu vou ter que decorar tudo isso. Não, procura aquele regex cheat sheet que você encontra e você não decora tudo isso. Você só usa cada um dos tipos de caracteres para encontrar o que você precisa. E não tem problema quantas vezes você procurar, uma hora você vai se acostumar com uns, outros você vai ter que procurar de novo como é que escreve, etc. Mas não chega a ser nada impossível. O que você pode se assustar é quando você encontra um negócio desse aqui no código. E aí pode ser que a sua reação não seja das melhores. E aí você pergunta, para que diabos serve esse negócio desse tamanho? Isso aqui está validando um formato de data de verdade. Ele valida se aquela data existe de verdade. Ele não valida só se tem 2 números e 4 números, então tá certo. Quando a gente encontrou esse código, houve uma discussão sobre, mas fácil usar coisas nativas da linguagem, que já vão te dizer, você passa a string, ele já te diz, essa data é válida, essa data não é válida, mas eu peguei isso aqui de exemplo só porque é uma regex bem grande e pode assustar bastante as pessoas. E sim, ela valida a data, eu juro. Como é que você faz para entender esse monstro aqui? Uma coisa que eu uso, e eu uso às vezes para entender textos que eu não entendi, pegar um trecho do texto e entender só aquele trecho. Ao invés de tentar entender a coisa toda de uma vez, pegar aquele pedacinho e traduzir para alguma coisa que eu entendo. Aí eu pego outro pedaço e depois no final você consegue juntar e consegue entender. Isso é uma coisa que o programador faz para analisar código, sempre todo mundo faz para quase tudo. Então não é diferente com o regex, você consegue pegar um trechinho dela e entender só aquele trechinho. Então vamos para um live code, não é code, mas... Aqui, eu abri no editor de texto, eu peguei e quebrei por aqueles parênteses. E aí, quebrando por aqueles parênteses, você começa a entender. Eu quebrei pelos parênteses, também quebrei por aquele símbolozinho de ou que eu comentei, que é ou isso aqui dentro desse grupo aqui, maior, certo? E aí, se você pegar esse trecho aqui, você pega, é 0, e do lado do 0
números de 1 a 9. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é igual a dizer que eu tenho do 1 até o 9, certo? Aí eu vou pro segundo trecho. Então, eu também posso ter aqui 1 ou 2 até 0 ou 9. Então, qual que é uma possibilidade desse negócio? A primeira possibilidade é 1 e 0. Depois, 1 e 1. E assim vai indo até 1 e 9. Aí depois você tem 2 e 0. Aí você vai indo até 2 e 9. Esses dois são sequência. Então você pode simplesmente dizer que isso aqui é um range que vai, uma sequência que vai de 10 até 29. E aqui tem o 30. Pera, se eu tenho de 1 a 9, eu tenho de 10 a 29 e eu tenho 30, então isso aqui, esse grupo inteiro, que parecia tão complicado no começo, é só uma sequência que vai de 1 até 30. Opa, isso aqui são os dias de um mês comum que não seja fevereiro, certo? Beleza? Aqui embaixo temos 0 junto com 1, certo? 0 junto com 3 e depois, como tem um tracinho aqui, vai até 0 junto com 9, certo? Aqui tem 10 até 1 junto com 2, que é 12. Pera, isso aqui, se você olhar, vai de 1 até 12, descontando 2. Pera, por que tá descontando 2? Por que é de 1 a 12 descontando 2? 1 a 12 são os meses do ano, certo? 2 seria fevereiro. Então, é todos os meses do ano menos fevereiro. E aí, por que todos os meses do ano menos fevereiro? Porque eu tô indo de 1 a 30. Fevereiro não tem 30. Então, o que esse primeiro grupo tá fazendo aqui é validar todos os dias comuns que a gente já sabe que tem em todos os meses do ano, exceto fevereiro, porque fevereiro tem uma regra especial, ele é todo diferente. Então, foi deixado mais para baixo na regex para avaliar isso. Então, eu não vou analisar a regex inteira, porque senão vai demorar um pouco de tempo demais. Mas aqui embaixo tem a regra de fevereiro, se você olhar, mês 2, e aqui, usando aquela mesma lógica que a gente usou até agora, se você olhar, de 1 a 9 de novo, de 10 a 19, de 20 a 28. Então, isso aqui temos fevereiro aqui. Mas e o dia 31 dos anos? Tá aqui embaixo. Dia 31, usando aquela mesma regra dos anos. Tá pegando os meses 1, 3, 5, 7, 8, 10 e 12, que são os meses que tem de 31 dias. Então, basicamente, aquele grupo gigantesco lá era só para pegar os dias comuns dos anos. Só, entre aspas. E era uma regex grande, mas se você cortou ela em pedaços e foi entendendo cada pedaço em um momento, você consegue entender ela inteira depois no final. E por que aquela regex aqui daquele tamanho? Porque ela tem regra de bissexto. E a regra de bissexto, ela não é só de 4 em 4 anos, de 100 em 100 anos bissexto não existe, de 400 em 400 ele volta a existir. Então é uma regra um pouco mais complexa. Faz sentido, provavelmente, você deixar isso na mão da linguagem, ao invés de tentar fazer uma regex, mas... Seguindo, então, se você quiser validar a regex que você escreveu, você também pode recorrer ao Google. Se você colocar regex test online, você vai encontrar várias. Só tome cuidado para não colocar dados sensíveis da sua empresa em qualquer site, mas... E aí, tem aqui o que eu usei, o site que eu usei foi esse Regex 101 aqui. Aqui em cima você escreve a regex, se você olhar, é aquela regex grande lá, ele já coloriu ela inteira para dizer onde é que ele agrupou as coisas, onde é que ele deixou de agrupar. E aqui embaixo tem a massa de testes. Se você olhar, dia 29 do 2 do ano 1, ele não bateu a regex. Por quê? Porque esse dia não existe. Aqui embaixo, dia 30 do 2, não existe nunca. Lá em cima era só porque o ano não era bissexto. 31 do 4 também não existe. Então aquela regex ela tá pegando todos os dias válidos e retornando isso pra gente. E aí, se você quiser encontrar, vai colocar o link no vídeo depois embaixo. Se você quiser encontrar a regex daquela poesia que foi feita, tem uma URL fixa que eu coloquei naquele regex 101. O da data também, que é aquela maior, se você quiser brincar com ela, também tá lá no regex 101.
E de regex tem vários outros caracteres, não se assuste com a quantidade de caracteres, simplesmente vá fazendo e procurando o que você precisa. Aos poucos você vai decorando cada um dos caracteres, mesmo que você não decore, também você procurar sempre não é um problema. E ela facilita muita coisa de você precisar, por exemplo, fazer uma substituição num código-fonte seu. Você vai querer substituir todas as vezes que o negócio aparece, mas você consegue substituir isso sem ter todo o trabalho de procurar um por um por um das ocorrências só porque tem uma diferençazinha de caractere em algum canto, porque um é maiúsculo, outro é minúsculo, então você consegue encontrar isso de forma mais fácil. E é isso.